Salve, salve família Tricolor, de volta aqui para mais um vídeo do canal Tricolorizando. Dessa vez já no dia seguinte do jogo, né? Tô gravando aqui no domingo pela manhã para falar dessa derrota do São Paulo pro Cruzeiro, lá no Independência, 1 a 0 pro Cruzeiro. Gol marcado contra, né, pelo Rafinha. Num jogo em que o adversário nem finalizou no gol do São Paulo e mesmo assim saiu com a vitória. Tem coisa que parece que só acontece com o São Paulo e essa foi mais uma delas. É um jogo que o São Paulo criou mais, teve mais oportunidades, mas perdeu mais uma vez por falhas individuais e também por conta da sua própria incompetência. Eu acho que o São Paulo perdeu para ele mesmo na partida de ontem, porque logo com 3 minutos o Rafinha faz um gol contra ridículo. O Rafinha, em certos momentos, ele parece ser um jogador de 17, 18 anos que acabou de subir profissional. Não parece que é um cara de 37, 38 anos que já tem aí 20 anos de carreira, que jogou na Europa, que deveria ser um exemplo de experiência e de liderança para o time do São Paulo. Ele, certos jogos, ele parece ser um cara de 16, 17 anos que está começando a carreira agora. Eu sinto que na maioria dos jogos que ele tem jogado muito mal. Ele é um cara que não ajuda na construção lá de trás, ele é um cara que não sobe pro ataque, ele é um cara que comete erros defensivos direto. E ontem ele cometeu mais um erro que ocasionou no gol, com 3 minutos de jogo. Um gol contra, assim, não dá pra entender o que ele quis fazer. Ele cabeceia a bola pra dentro do gol como se ele fosse um centroavante. E foi o gol que decretou o placar do jogo. O Cruzeiro, depois disso, se livrou da bola pelos 90 minutos. O time do Cruzeiro é um time fraco. Todo respeito ao seu torcedor do Cruzeiro que está assistindo. A questão é que o São Paulo também é fraco. E saiu de Minas com a derrota. Dá pra falar que o São Paulo mereceu um resultado melhor, talvez? Até dá pela quantidade de chances que criou. Mas o São Paulo, por conta da sua própria incompetência, saiu com a derrota, com chances perdidas, com o goleiro virando o Neuer, né? Porque contra o São Paulo, você sabe como é que é. O Rafael Cabral vinha de uma fase ruim no Cruzeiro, tinha sido criticado pela torcida desde que ele sofreu aquele gol pro Hulk no Clássico, né? Um gol de falta quase do meio de campo que ele aceita, né? E vinha mal, mas lógico que contra o São Paulo ele volta ao normal e vira o Neuer. Ele fez, acho que, se eu não me engano, 9 defesas no jogo de ontem. Não foram todas, né, absurdas, mas teve 2, 3 ali que decretaram o placar do jogo. Uma no primeiro tempo com a cabeçada do Caleri, depois no cruzamento do Alisson, que acho que foi a única coisa que o Alisson conseguiu acertar nos últimos 6 meses. O Dorival segue na teimosia de escalar o Alisson todos os jogos e o Alisson não tem explicação do porquê o Alisson joga. Ele só atrapalha, ele erra tudo que ele tenta. Ele é um jogador tático, ele é um cara que ajuda na marcação, o que seja. Você com certeza consegue encontrar um outro cara para fazer essa função dele, eu tenho certeza absoluta. Nem que você vá buscar no mercado ou que você faça algum cara do elenco que tenha as características parecidas fazer a mesma coisa que ele faz. Porque pior não tem como ser. Mas uma das poucas jogadas que ele conseguiu acertar, ele acerta um cruzamento, o Caleri cabeceia, o Rafael faz uma defesa absurda. E no rebote o Nestor perde um gol que, assim, ele parecia uma criança num treino, tá aprendendo a jogar bola. Assim, impressionante o cara perder um gol daquele. A bola caiu no pé esquerdo dele, sozinho, na pequena área. E ele rifa o chute, a bola sai fraca e o Rafael consegue defender. Enfim, é absurdo para mim um jogador profissional da capacidade que tem o Nestor, porque a gente sabe que ele tem capacidade, mas tem jogos que ele parece. Ontem mesmo foi um jogo ridículo do Nestor. E ele perdeu um gol que não podia perder de jeito nenhum. E aí, enfim. Aí a gente vai pro segundo tempo. O Rafael Cabral faz outra defesa absurda numa cabeçada do Caleri. Que, assim, é coisas que, como eu falei, só coisas que só acontecem contra o São Paulo. É uma defesa, assim, impressionante se você olhar. E no segundo tempo também teve uma chance já mais pro final. Não foi tanto no final, mas foi ali com, sei lá, 20 e poucos minutos, 30 e poucos minutos. Em que o Rato sai cara a cara ali com ele, depois de uma bola lançada por cima, não lembro de quem foi direito. E o Rato chuta a bola em cima do Rafael também, um gol que não pode perder. O juiz até marcou impedimento no lance, mas se o Rato faz o gol, ia ser validado, porque ele não estava impedido, depois deu pra ver no replay. Enfim, o São Paulo teve chances para ganhar o jogo, para virar, para pelo menos empatar, mas por conta da sua própria incompetência de não conseguir finalizar jogadas e
por uma noite iluminada do Rafael deles, né? O São Paulo saiu derrotado e, enfim, é um jogo frustrante porque o São Paulo jogou melhor, dá pra dizer que jogou melhor, mas sai derrotado para uma equipe mais fraca. Essa equipe do Cruzeiro é uma equipe fraca, o São Paulo também né? Não vamos fingir que não. Mas era um jogo que dava pro São Paulo ter conquistado pelo menos um ponto e o São Paulo não conseguiu. E, enfim, frustra bastante também pela a questão técnica de muitos jogadores do São Paulo que estão lá. Assim, quando a gente ganha, a gente acaba deixando isso passar, mas quando a gente perde, a gente vê como isso faz a diferença. É muito erro bobo, é muito jogador sem, sabe, um cara com talento, um cara, pô, que tem habilidade, um cara de velocidade, um cara de drible, um cara que, pô, consegue achar um passe, faz falta. O São Paulo não tem nada disso, nada, nada, nada. O São Paulo consegue ficar com a bola, o São Paulo consegue até criar chances para um time que tem pouca criatividade, dentro das características dos seus jogadores, né? Mas em jogos como esse, fora de casa então, que o São Paulo ainda não venceu no Brasileiro fora de casa e todas as vitórias que vieram foram no Morumbi, infelizmente a realidade é essa e a gente tem que torcer muito para que esse time, esse elenco e o Dorival consigam vencer jogos dentro de casa com o apoio da torcida, porque senão a gente tá ferrado, porque fora de casa o São Paulo não consegue vencer e todas as vitórias vieram em casa com o apoio do torcedor. Então a gente tem que torcer muito, a gente tem que apoiar muito o que a gente pode fazer nesses jogos do Morumbi para que o São Paulo consiga vencer, pelo menos em casa, e seguir longe lá de baixo, porque com a derrota o São Paulo tinha começado a rodada em quinto, né? E com essa derrota o São Paulo já caiu para nono e pode terminar essa rodada dependendo do, dos jogos, né? Que ainda vão ter hoje, no domingo, hoje já é domingo. Que acho que, se não me engano, é o Inter e o Bragantino que podem passar o São Paulo. Não sei quem eles enfrentam, mas eles podem passar e o São Paulo pode terminar a rodada em 11º, que já seria péssimo, né? Numa rodada o São Paulo estava em quinto, parar em 11º. Então, enfim. E outra coisa, né? Eu tô gravando agora no domingo de manhã. Parabenizar a galera do São Paulo do feminino, que conseguiu, pô, classificação histórica aí no Allianz, pro futebol feminino do São Paulo. 3-1, venceu o Palmeiras no Allianz. O time do Palmeiras que é um time forte, né? No futebol feminino. Tanto o Palmeiras, os nossos rivais, né? O Palmeiras e o Corinthians são times muito fortes no futebol feminino. O São Paulo é um time que não deu tanto valor pro futebol feminino. A gente viu ano passado o escândalo que foi com muitas das meninas que saíram, né? Boa parte do time acabou saindo por conta de questão de estrutura, falta de apoio para as meninas do feminino. E elas conseguiram uma vitória espetacular lá no Allianz, 3-1. Então, parabenizar a galera do futebol feminino. E o futebol feminino tá ficando cada vez mais parecido com o masculino, né? Porque a gente ganhar do Palmeiras, a freguesia é normal, né? Enfim. Mas parabéns pra galera do futebol feminino do São Paulo pela classificação para a semifinal do Brasileiro. E, enfim, deram um pouco de orgulho aí pro torcedor do São Paulo, né? Nesse final de semana, depois do que a gente viu ontem lá no Independência. Mas é isso. Assim, falando de jogador por jogador, o Rafael, o nosso Rafael, né, nem apareceu no jogo. O gol contra ele não tem a menor culpa, ele nem apareceu. O Rafinha, eu já falei, eu acho que tem feito partidas ridículas e segue jogando, porque infelizmente a gente não tem outra opção, né? O Rai Ramos é um jogador limitado, o Nathan não mostrou tanto futebol assim nas oportunidades que teve. E o Igor Vinícius não volta nunca, é impressionante esse caso do Igor Vinícius, não tem explicação. Faz muita falta, porque é um cara que conseguia criar jogadas ali pela direita, tinha velocidade, tinha o drible, chegava no fundo, o Rafinha só tá atrapalhando, mas infelizmente é o que a gente tem. A zaga com o Arboleda e Beraldo, acho que o Beraldo é o cara que mais arma o time do São Paulo. O Arboleda tenta, mas erra muito nessa questão de sair jogando. E, enfim, acaba dando oportunidades pro time adversário com os erros dele, nessa questão, né, de sair jogando. Na lateral esquerda, mas também assim, nenhum dos dois foram exigidos, porque o Cruzeiro não jogou. Eles tiveram um ataque, fizeram gol. Quer dizer, que a gente fez pra eles, né? E a zaga do São Paulo pouco foi exigida. Não, assim, o que dá pra falar é dessa questão da criação lá de trás, de saída de bola, porque não, questão defensiva não precisaram aparecer quase. O Caio Paulista também tem tentado, é um cara, pô, falta também a questão técnica, mas é um cara que tá tentando, ele abaixa a cabeça, sai correndo, driblando, passando por todo mundo. É um dos poucos jogadores que tem ali tenta um negócio diferente, mesmo que a maioria das vezes não dê certo, mas ele tem tentado, e não dá pra reclamar muito disso.
E aí o São Paulo entrou com 3 volantes também, uma coisa que o Dorival fez ontem que eu não entendi. O Luciano não vinha fazendo partidas tão boas e fez um jogo bom contra o Atlético Paranaense, marcou gol e ontem foi banco. Não sei qual que foi a justificativa, não sei se foi o desgaste, sei lá o que foi. Eu não entendo se foi desgaste, porque o cara ficou 10 dias sem jogar e voltou agora, jogou um jogo e já tá fora por desgaste, não é possível. Eu acho que foi uma opção técnica do Dorival, que pra mim foi errada, porque o São Paulo entrou com, não é exatamente 3 volantes, né, porque são o Mendes, que eu acho que fez um jogo ok, eu acho que é o jogador, provavelmente o São Paulo vai vender o Pablo Maia no meio do ano, né. Eu acho que tem que ser o cara que tem que jogar no Pablo Maia. Eu acho que ele tem ali um passe, uma saída de bola interessante, é um jogador que se apresenta, que pede a bola. Ontem não fez grande coisa, mas é um jogador que eu acho interessante, que eu acho que precisa ter mais oportunidade. O Mendes, o Pablo Maia e o Nestor no meio de campo. Enfim, o Pablo Maia também acho que foi muito apagado, pareceu pouco, muito toque para trás também, eu achei pelo menos. Mas é um cara que também tenta, muitas vezes, né? Às vezes, como eu falei, acho que ele tocou muita bola para trás, mas às vezes ele é um cara que dá um lançamento, alguma coisa diferente. Tem um chute fora da área, mas ontem pouco apareceu. O Nestor, já falei também, fez uma partida muito ruim, perdeu um gol que não podia perder. E os 2 jogos ele foi mal, né? Contra o Atlético Paranaense ele foi mal, ontem ele foi mal. Demorou para sair, que o Dorival só mexeu, só tirou ele do time já tarde na partida. Rato e Alisson em cada lado. O Alisson, eu não quero falar aqui do Alisson pra eu não ficar. Pra não parecer marcação, pra eu não cometer um crime no que eu vou falar, porque eu não. Não pode, esse cara não pode jogar no São Paulo. É básico. Ele não pode jogar, ele pode ser um jogador interessante para entrar no segundo tempo. O time tá perdendo, bota um cara lá, o time tá ganhando, precisa de alguém para marcar, beleza. Ele não pode ser titular, não pode jogar. E o Rato também, que para mim era o cara que tinha que jogar no lugar dele, mas o Rato também fez uma partida horrível. Tenta bastante, é um cara que, querendo ou não, eu acho que tem um pouco mais de qualidade, mas eu acho que fez uma partida muito ruim, cruzou umas 3, 4 bolas na área, assim, despretensiosa, sem nem olhar, ele cruza, a bola vai para fora, assim, enfim, falta de noção, parece. E o Caleri, que pra mim foi o melhor do São Paulo no jogo, às vezes dá dó do Caleri, porque às vezes não, dá dó do Caleri todo jogo, porque ele se mata, ele corre atrás da bola, ele tenta finalizar, a bola só chega a bola quadrada pra ele. E quando ele consegue é sempre bola de cabeça. Ontem ele quase fez 2 gols de cabeça, mas parou no goleiro. Infelizmente não era a noite dele, e nem do São Paulo, né? E aí entraram a galera no segundo tempo, o David que entrou, foi ridículo que o David entrou, meu Deus do céu, ele entrou fazendo falta toda hora, quando vai proteger a bola, dá uma cotovelada na cara do cara do Cruzeiro, assim, sem noção. O Rodriguinho entrou, mas apareceu pouco, o Luciano também entrou no segundo tempo, já no intervalo, mas quase não ouvi o nome dele. O Juan depois entrou na direita, e eu acho que teve mais alguém que entrou, mas eu não tô conseguindo lembrar agora. Mas enfim, é isso. Uma derrota que é frustrante pelo que o São Paulo produziu, pelo que o São Paulo poderia ter vencido uma equipe que é mais fraca, como eu falei. O São Paulo também mas era uma equipe que o São Paulo poderia ter vencido. Mas ele perdeu para ele mesmo, com um gol contra, 3 minutos de jogo, do experiente Rafinha, né, com anos de Bayern de Munique. E acabou saindo derrotado. Paciência, agora é seguir. Na terça-feira, se não me engano, tem Sul-Americana no Morumbi contra o Tigre. O reencontro, né? O Tigre vai voltar a jogar aqui no Morumbi. É um jogo importante de se vencer, mais pela questão da moral mesmo, porque o São Paulo já está classificado e dificilmente ele vai perder o primeiro lugar, né? Ele teria que perder por 4, 5-0 do Tigre aqui. Isso não vai acontecer. Não se pode duvidar do São Paulo, né? Mas espero que isso não aconteça. E aí no sábado, 4 horas, se não me engano, sábado 4 horas, São Paulo e Fluminense no Morumbi. É um jogo que tem tudo para ter o Morumbi lotado pelo horário, né? Por ser um sábado 4 horas. E é um jogo que a gente precisa vencer para tentar subir de volta na tabela, porque se a gente ir perdendo esses jogos assim, quando vai ver, já tá lá embaixo. Então tem que vencer, a torcida com certeza vai estar lá para apoiar, e é só assim que o São Paulo vai vencer os jogos dele, em casa. Então, é isso, uma derrota frustrante, em que o São Paulo talvez merecia um resultado melhor, mas também não fez por merecer, por muitos outros motivos. E é isso. São Paulo é jogo a jogo. Eu falei isso no último vídeo com o Otávio, não dá, você nunca sabe o que esperar, e de fato é isso. É jogo a jogo, então vamos ver o que nos aguarda aí pro jogo contra o Tigre. E a gente volta aí também depois para falar um pouco sobre o resultado do jogo, tomara que com vitória, para dar uma moralzinha. É isso então. Valeu. Se inscreva no canal você que tá chegando agora, deixe seu like, compartilhe o vídeo também, comente aqui embaixo o que você achou do jogo.
Siga a gente no Instagram, a gente deixa aqui na descrição, @tricolorizando_oficial. E é isso, a gente volta aí na terça-feira depois do jogo contra o Tigre. Valeu, valeu e vamos São Paulo.